A paz. Guia, meu Deus, pelas veredas da justiça, por amor ao teu santo nome. Meus amados, eu quero trazer a mensagem sobre missões. A palavra missionário, ela não se encontra na palavra de Deus. Mas nós sabemos que todo aquele que propaga o Evangelho do Senhor é chamado de missionário. Por que devemos orar pelos missionários? Em que isso implica? A oração, ela pode parecer simples, uma coisa simples, mas ela é muito importante na vida de qualquer pessoa, porque ela move os céus. E se você orar com fé, você obterá a resposta. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, 2, o apóstolo Paulo pede oração por ele, por Silvano e Timóteo. Parece até brincadeira para nós, né? Porque muitos de nós nos achamos tão importantes que muitas vezes não pedimos nem oração. Mas aquela equipe de missionários, Paulo, Silvano e Timóteo, tiveram a humildade de pedir que a igreja de Tessalônica orasse por eles. Por que devemos orar pelos missionários? Para que a palavra de Deus seja propagada e para que também ela seja glorificada. Então, uma equipe como Paulo, Silvano e Timóteo, tão importante, porque eles eram importantes, eles foram essenciais na obra de Deus, pedem oração. Por isso, nós devemos orar pelos missionários. Ser missionário não é uma tarefa fácil. O missionário, ele não vive só de pregar. Ele precisa também de oração. Ele precisa que nós, igreja, assumimos o papel de retaguarda na obra em que ele está levando o Evangelho a vários cantos do mundo. Por isso é necessário a oração. E Paulo, Silvano e Timóteo, eles tiveram a humildade de cobrar da igreja de Tessalônica esse papel importante, que é a da oração. Por quê? Para que a obra de Deus fosse propagada e para que a obra de Deus fosse glorificada. Porque nós sabemos, em seguida Paulo fala, que existem muitas pessoas más e que jamais vão aceitar o Evangelho. Mas é necessário que eu e você, nas nossas orações, coloquemos os missionários que sofrem todos os tipos de adversidade, mas são protegidos pela graça e obra do Espírito Santo do Senhor. Por isso, não deixemos de orar. A oração de Eliezer é uma oração que moveu os céus e foi respondida. A oração de Josafá, o próprio Jesus orava constantemente. A oração de Davi, a oração de Moisés, a oração de Abraão. Se eu for falar de oração aqui, passaria a manhã inteira. Mas neste tema, nós temos que nos aportar aos missionários. Como a dona Irã Judson, ali na antiga Minamar, hoje Birmânia, que está passando por um momento difícil devido a um golpe militar. Ali a dona Irã Judson sofreu as piores atrocidades, mas não desistiu da obra de Deus. Perdeu a esposa, foi preso, ficava praticamente dormindo em pé, mas ele continuou firme no propósito de pregar a palavra de Deus e fundou muitas igrejas e foi um homem muito feliz e próspero, tanto na sua vida pessoal como na obra de Deus. O missionário H.C. Tucker, quando chegou ao Brasil, ele enveredou mata dentro, floresta dentro, para levar a missão da palavra de Deus. Em um determinado momento de sua vida, ele foi abordado por homens que o cercaram e apontando uma arma para ele. De início ele se sentiu acuado, teve medo, mas depois ele foi tomado pelo fogo do Espírito Santo, começou a orar. E aquela arma caiu por terra e o missionário pregou para aqueles homens e continuou a sua tarefa. Mais tarde, sua mãe manda uma carta dos Estados Unidos para ele, falando que sentiu um aperto no peito
e que ajoelhou-se e foi orar pelo filho. E naquele momento, por coincidência que a mãe se ajoelhou, foi justamente o momento que a arma caiu. Este é o poder da oração. Por isso, irmãos, eu oro por você, você ora por mim, mas nós temos que orar mais ainda por aqueles que vão muito além de nós, levar a mensagem poderosa do Evangelho àqueles que estão padecendo, sem a luz e sem esperança de ter Cristo em suas vidas. Que a paz seja convosco. Tenham todos um bom dia. Amém.